Yarna, um lugar onde o turismo é baseado em transfusão de sangue duvidosa e um sistema de saúde é dominado por lobisomens com problema de gerenciamento de raiva. Salve clã, sejam muito bem-vindos ao canal O Ronin, seu canal de videojogos. Eu sou o Ney e hoje eu decidi que minha saúde mental era um luxo que eu não precisava mais. Então essa aqui vai ser a minha jornada pela platina de Bloodborne, um jogo que não te ensina a jogar, ele te ensina a aceitar o trauma como estilo de vida. A From Software claramente foi fundada por pessoas que perderam no Jankenpô na escola e decidiram descontar isso na humanidade através dos seus jogos. Olha isso, eu nem calcei os meus sapatos e já virei ração de pet shop amaldiçoado. Mas isso é o que a gente gosta, né? Masoquismo gamer é uma doença que a OMS ainda não catalogou, mas que me fez querer cada troféu dessa desgraça. O objetivo é simples: matar tudo que se move, e o que não se move, e o que finge que se move, até eu escutar a platina que vai ecoar sobre meu vazio existencial. Antes de começar a chorar em posição fetal, já se inscreve aí no canal, deixa o like, porque cada clique é uma gota de dopamina para substituir a minha vontade de desistir dessa platina. Tudo começa com um velho estranho me pedindo para assinar um contrato. No mundo real, isso seria um golpe de pirâmide, mas aqui é só o início do game, da noite de caçada, né? Então vamos lá. Escolhi o veterano militar, com origem porque se for para apanhar, que seja com dignidade e um pouco de experiência em combate. Meu personagem ficou parecido comigo magrelo, com paralisia do sono. O editor de personagens do Bloodborne é maravilhoso. Você tenta fazer um herói e acaba com uma vítima de radiação que não vê a luz do sol desde o lançamento do PS3. Saio da clínica e tento dar um soco no lobisomem. Morro. Primeira morte. Anota aí. Mas essa morte é estratégica, tá? É só para chegar no sonho do caçador. Lá eu conheço o German, um velho numa cadeira de rodas que me diz: vai lá e mate algumas feras. É pro seu próprio bem. Pega o cutelo cerrado, a arma raiz, o clássico, a elegância da engenharia de Yarna e o bacamarte, porque se é para errar um parry, que eu erre com estilo. Explorei esse primeiro cenário bem exploradinho, encontrei um NPC importante para nossa platina, a caçadora Yelin. Preciso ajudá-la ao longo da jornada para ganhar itens específicos. Continuo rodando e converso com uma garotinha na janela que me pede ajuda para encontrar a sua mãe. Eu, como sempre, mais sensível que um mamute, digo que a ajudo e ela me entrega uma caixinha de música que sua mãe havia esquecido. Chego no Padre Gascoigne, o cara tem uma crise de meia-idade no meio da luta e vira um cachorro gigante. Primeira tentativa, morte. Segunda, o troféu cai, o primeiro passo para a glória. O primeiro troféu que peguei no jogo. Gascoigne me ensinou que Bloodborne ou você é agressivo ou você vira janta. O sistema de raid é uma forma do jogo dizer: você apanhou, agora vai lá e revida, seu covarde, para você recuperar seu sangue. Lembrou muito meu pai falando: se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. A parte triste é a continuação da quest, onde eu encontro o corpo da mãe, da garotinha. Volto à janela e entrego o broche da mãe. E o jogo simplesmente decide destruir o pouco de velocidade que eu ainda tinha. Senhor caçador, era ela mesmo? Mamãe, mamãe, não me deixa sozinha. A quest mais triste deste jogo. Bloodborne não é só sobre monstros, é sobre como tudo o que você tenta ajudar acaba morrendo ou virando um pesadelo. Se você também ficou traumatizado com essa quest, então deixa o like pra gente pagar a terapia juntos. Lembrando, galera, as platinas são feitas em live de segunda a sexta-feira a partir das 15 horas. E também considere se tornar membro do canal para você fortalecer cada vez mais esse canal e as edições que eu preciso pagar a nossa editora N. Fera Clerical é o meu próximo desafio, que não deu nem para o cheiro. Não é porque não deu para o cheiro que não deu um troféu. O caminho da velha Yarna, encontro a gema de sangue e ganho o terceiro troféu. É, galera, nesse jogo essas gemas fazem realmente uma grande diferença no dano do nosso personagem. Não tem muito o que fazer na velha Yarna, a não ser matar a fera sedenta de sangue, que mesmo sendo um boss opcional, ela nos dá o quarto troféu e o quinto, um por finalizá-la e o outro por dropar o nosso primeiro cálice. Volto ao distrito da catedral e subo um elevador que nos leva a um cadeirante simpático com uma risada aconchegante e segurando uma metralhadora.
boto o bom velhinho para dormir e abro o baú e ganho mais um troféu por adquirir nossa primeira runa. Sigo até encontrar a entrada da antiga oficina para ganhar o troféu A Origem do Sonho. Ainda na cidade, bato na porta de uma mulher da vida. Sim, uma meretriz. Ela me pergunta de algum lugar seguro e eu mando ela lá pra Cabela de Oedon. Por que fiz isso? Porque ela é um NPC importante para o final do jogo. Ela entrega um cordão umbilical que nós precisamos no final de 3 para o final secreto. Encontro um homem do saco. Sim, um homem do saco. Igual sua mãe falava quando não queria que você saísse de casa. Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? Sim, ele existe e ele vai te pegar se você não deixar o like nesse vídeo agora. Deixei que ele me levasse para uma cadeia, precisava ir lá para poder encontrar Purr, a fera negra. Essa batalha foi um pouco complicada, já que a editora chegou no chat e queria me atrapalhar. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Estou de olho em Dona Anne. Depois de vencer a fera e a Anne, ganho um troféu. Chegando à residência da bruxa de Henry, que foi fácil demais. Parece até que o jogo ficou com dó de mim e deixou ganhar do boss numa facilidade total. Adianto um troféu. Mestre de gemas de sangue, por ganhar uma gema extremamente preciosa. Volto ao caminho principal da platina. Vou para a treta contra o vigário Amélia. Ela reza, ela grita, ela vira um poodle gigante raivoso e... morre miseravelmente. Depois dessa facilidade, fui para a Floresta Proibida e lá eu encontro o NPC Walter. Meus amigos, esse vagabundo me tirou a paciência. Ele é mais difícil que qualquer boss que eu já tinha encontrado no jogo até então. Vermes se contorcem e retorcem. Seu bruto desprezível. Eu precisava eliminar para que outro NPC apareça para ganhar um item importante para a platina. Fiquei um bom tempo morrendo para ele, até que ele decidiu que não queria mais me humilhar e simplesmente se jogou do penhasco. Cara, eu ri bastante durante 2 longos segundos e o Madara, o NPC, brota já me batendo igual um pitbull louco. E aconteceu uma parada, galera, muito legal. Preciso mostrar pra vocês. Dá uma olhada aí. Meu Deus, agora os dois... O cara me fechou. Ai! Fora! Fora! Eu não trapaceei. Agora eu trapaceei. Sigo para o boss da área, que é uma luta de 3 contra 1, as sombras de Yarna. Não é uma luta difícil, mas sim uma luta chata, porque você tem que administrar o X1, tem que cuidar para não ser abatido pelos outros dois. Fácil, entretanto chato, ganho o troféu. E sigo para enfrentar a aranha inexpressiva Ron, ao lado do meu mano brother Faria. Você lembra do Faria? Eu te salvo, Faria, eu te salvo, eu te salvo. Eu te salvo, Faria. Achei que era esse boss. Puta, fiquei desanimado agora. Faria quase morreu. Ô, Faria, se não sou eu pra te salvar. E chegamos ao momento acessibilidade do nosso vídeo. Minúscula. Aqui não tem... tem discriminação. Eu te amo a todos igualmente. Não bata no coitado do cadeirante. Aqui é sem dizer... Vai ajudar o... Aí, ó, você viu como que eu preciso ajudar o Faria? Aí depois você fica aí zoando. Chegando no chefe, o Renascido, deixo o Faria com a parte fácil, que é apenas distrair o boss para eu derrotar as bruxas. Mesmo deixando ele com essa função, eu ainda tenho que salvá-lo como sempre. Matar, Faria, vai lá. Ou não morre, hein, cara. Senão vou ter que ir te salvar. Quer ajuda? Vou lá ajudar o Faria. Avançamos, já ganhamos o troféu Teatro de Conferência do Pesadelo apenas por chegar na área. Ainda faltavam alguns troféus de áreas opcionais, então fui buscá-los e eu chego no coro
da igreja e pinga o troféu. Avançando pela área, encontro o boss Emissário Celestial, que é um cabeçudo lá ele, que tenta bater em mim, mas falha miseravelmente. Ganhamos 2 troféus, um por findarmos a vida desse cara e o outro mestre de runas, por adquirir uma runa extremamente preciosa. Nesta mesma área, vamos para Embrietas, filha do Cosmos, mais um boss secreto importante para a platina. Ao final dessa batalha, ganhamos 2 troféus, um por vencê-lo e o outro Cálice de Is. Vamos até a clínica diocéfica para pegar o convite de Kenhurst e mais um terço de cordão umbilical. Vamos até o castelo perdido de Kenhurst e nesse local precisamos nos atentar a 3 itens que são a Heather Palace, uma espada, a Evelyn, uma arma de fogo e a luvas de algoz, que são os 3 itens necessários para 2 troféus que ainda vamos ganhar. Vamos até Martin Logarius, o boss dessa área. O velho voa, joga a espada mágica, invoca maldições e tem mais disposição que eu em uma sexta-feira. Morri uma vez? Sim. Xinguei a árvore genealógica do Miyazaki? Com certeza, mas também xinguei o boss. Nossa, ai! Calma, Martinho, calma, Martinho. Só. Calma, Martinho, ai, Martinho. Seu violento, agressivo, misógino. Misógino. Depois dele, só precisamos pegar o convite fechado e voltamos para a fronteira do pesadelo, que lá preciso de mais um item chamado presente de mensageiro. E avanço pro boss, mas como já é de tradição, quando ele está de boa, chamo meu mano Faria para um coup. E ele nos brinda com momentos ímpares como esse aqui. Salve, Dragon! Como é que você tá, mano? Não, Faria! Partimos para Amidala, finalizamos ela e ganhamos mais um cálice importante que precisamos para a platina e 2 troféus. Já no pesadelo de Memphis, Nicolás me faz passar uma raiva com golpes de arcano e sua gritaria, mas eu sou surpreendido com essa pergunta. Quantos membros entrou no seu canal hoje? Quantos membros entrou no meu canal? Cara, nenhum membro entrou no meu canal hoje. Depois desse momento inusitado, finalizamos o boss. Avanço com grande destreza, explorando o pesadelo. Acharam que eu ia morrer de novo, né? Eu também. E acho o item Sino de Couro e ganho o troféu Ofício de Caçador por achar todas as ferramentas de caçador. Dou mais uma pausa para ir ao sonho do caçador para upar uma arma ao máximo e conquisto o troféu Mestre de Armas. Volto para o pesadelo e invoco o meu cooperador favorito, Mano Faria, e ele nos entrega mais um momento épico. Ué, Faria. Ué. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Se suicidou, cara? Como assim? Depois dessa infame queda, finalizamos a ama de leite de Mergo e ganhamos o troféu. Nessa altura faltava muito pouco para a platina. Eu e o Faria e o Gustavo, um outro inscrito do canal, avançamos para o cálice, até encontrarmos a rainha Yarna, a única boss de cálice que realmente dá troféu. Vou sozinho ao cálice do doente Loran, pois preciso de uma arma que só encontro nesse local, a Garra de Fera. Agora está extremamente tranquilo para finalizar a platina. Foi o que eu achei. Faço aquele famoso save na nuvem para conseguir fazer os 3 finais em uma única run. Nessa altura estou com todos os cordões umbilicais possíveis. Depois de comer os 3 cordões, não me pergunte o gosto desse troço, deve ser tipo um lula estragada, tá ligado? Chego na frente do Gamer, que me oferece a morte para acordar. Eu digo não, eu não sofria esse tempo todo para acordar sem meu troféu de platina. Eu chamo ele de velho brocha, mascador de Viagra, e o coroa fica pistola comigo e quer sair na mão. A luta contra o German é cinematográfica, o campo de flores, a música, o velho me cortando em 2 com a foice, é simplesmente poesia visual. Depois de muito errar parries, consigo ganhar do velho morfético do German e fujo da presença da lua. Voltando ao sonho, compro todas as armas e conquisto o troféu Essência de Caçador. Tento voltar ao save, mas aí a cagada tá feita, galera. Eu esqueci de desabilitar o save automático na nuvem. Não. Então o que me restou foi matar a presença da lua, que não foi difícil, sério mesmo.
Ganhamos assim o troféu secreto Início da Infância, que eu viro um verme, literalmente. Meu personagem agora é uma lula cósmica que a boneca vai cuidar. É um final estranho? Sim. Mas é o meu final. O que eu tinha que fazer agora era simplesmente um speedrun, basicamente, porque eu só fui matando os bosses principais até chegar no Gehrman novamente. Nessa hora, já com o save feito corretamente, com o save automático desabilitado, finalizo o primeiro caçador e ganho o troféu honrando desejos. Volto o save e desta vez só preciso submeter a minha vida para o troféu nascer no sol e em Yarna cair. E logo depois, lá vem ela, a grande, a melhor, a estupenda, a platina. Olha esse troféu. Ele não é apenas um ícone digital, ele é o atestado que eu preciso de férias. Bloodborne é uma obra-prima, mas fiquei impressionado que apenas 6,9% dos jogadores na PSN tem platinado esse jogo. Bom, é isso. Eu sobrevivi ao Norte Caçada, mas Yarna nunca vai sair de mim, porque Bloodborne é o meu Souls-like favorito. Se você gostou dessa jornada por Yarna, já sabe, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que ainda não matou nem o primeiro boss, se inscreve para você estar seguindo as próximas platinas. Eu vou ali agora tentar lembrar o que é Luz do Sol. E é isso aí, clã. Fiquem com Deus. Deus abençoe e eu fui. Nossa, a Anne tá lascada pra cortar isso aqui. Tem que falar com a voz mais máscula. Eu esqueci o que ia falar. Não faço onomatopeias. Sou contra onomatopeias. Contra onomatopeias. Sim, eu sou. E acaba com uma vítima de vadiação. Eu ia falar miserável. Nossa, tava miseravelmente. Tá. Miseravelmente. Inclusive, galera, nenhum membro entrou em mim. Não, vou mudar isso aqui. Isso aqui tá ruim. Não usa isso. Isso aqui ficou ruim de boa. Isso ficou muito ruim. Lá ele. Ah, não, já falei de membros, né? Então não usa nada isso à parte. Traíra. Deve estar rindo vendo eu falando isso aqui. Eu vou ler isso aqui agora e vou acertar de primeira. Vamos. Estou mentalizando esse momento. Eu vou acertar de primeira. Foi boa, hein?